Deixa eu lhe fazer uma pergunta, mas uma pergunta muito séria e que vai fazer você refletir. Você teria capacidade, condições de ajudar, de estender as mãos para uma pessoa que um dia te fez muito mal e que até te desejou a morte, desejou o teu sofrimento, desejou o teu mal com todas as forças? Por que eu estou perguntando isso para você? Você vai entender hoje na nossa jornada. A gente está em Atos capítulo 7 e agora eu quero ler com vocês o capítulo 14 até o 16. Preste bem atenção que você vai entender o teor dessa minha pergunta. Diz assim, E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Preste atenção aqui, Lembra do que os irmãos de José sentiram por ele ou contra ele e fizeram contra ele? Lá antigamente, quando ele, muito antes de ser enviado ao Egito, de forma obrigada, é claro, lembra? Os irmãos sentiram inveja dele, desejaram para ele a morte. E por que eu digo isso? Porque eles tentaram isso, eles jogaram o irmão dentro de um poço e eles iriam embora, iriam deixar ele lá morrer à míngua, de fome, de sede, enfim. Mas Deus criou uma situação, passou ali uma carruagem de estrangeiros e eles foram vendidos, aqueles viajantes, e em seguida, quando chegaram ao Egito, ele foi vendido ao Egito, né? Mas os irmãos fizeram contra ele o pior possível, desejaram para ele o pior possível. Que tremenda maldade! Aos olhos humanos, imperdoável. Mas o tempo passou, e aí você conhece também a história de José no Egito, como ele foi honrado por Deus, como ele cresceu e se tornou governador. E aquela revelação que ele trouxe para Faraó sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez que viriam sobre toda a terra. Pois bem, você lembra que a gente comentou nas jornadas anteriores que os irmãos foram ao Egito e pela segunda vez José se revelou para eles. Na segunda ida deles ao Egito, José se revela para os irmãos e eles ficam pasmos de ver que o irmão deles, o José, a quem eles tentaram matar, mas não mataram, depois o venderam, agora ele era o governador do Egito. Era o homem que estava administrando toda aquela nação e estava recebendo nações do mundo todo que vinham ao Egito. Eles ficaram pasmos com aquilo. E aí o que aconteceu? No versículo que nós lemos hoje, fala que José mandou chamar o seu pai e os seus irmãos. E se você for lá em Gênesis, você vai ver que José disse assim para os seus irmãos: olha, tragam as famílias de vocês, tragam os filhos de vocês, que eu vou sustentar vocês e os seus filhos durante todo o tempo que for necessário. Imagina isso. Será que não é a hora de dar o troco aos irmãos, de se vingar deles, de se fechar e dizer, agora vocês vão pagar pelo que vocês fizeram comigo? Mas não foi isso que José fez. José retribuiu o mal com o bem. José derramou amor no coração daqueles que ele podia muito bem chamar de inimigos. Que coisa linda isso. Pagar o mal com o bem lava a nossa alma, nos traz bênçãos de Deus. Não foi em vão que José foi um homem tão abençoado por Deus. Eu posso se dizer que este é um dos motivos, né? Ele simplesmente estendeu as mãos e garantiu sustento para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, para as suas esposas, durante o tempo que fosse necessário lá no Egito. Que tremenda ação divina que existia no coração de José por aqueles que ele podia chamar
de seus inimigos. Eu acho que não tem nada pior do que você ter seus familiares como seus inimigos. Às vezes, estes estão dentro da sua casa. Quando eu falo casa, não é 4 paredes, mas estão entre os teus familiares. É muito difícil isso, mas pague o mal com o bem. José fez tão bem ao seu pai, que não era o seu inimigo, mas os seus irmãos, que a Bíblia diz que todos morreram lá no Egito. E o seu pai tinha feito um pedido: quando eu morrer, leve o meu corpo para a sepultura dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque. E assim José fez. Ele cumpriu exatamente tudo que o pai lhe tinha pedido e, acima de tudo, tudo que Deus havia lhe recomendado. Porque com certeza Deus não mandou ele se vingar dos seus irmãos. Porque a vingança, ela não vem de mim, ela não vem de você. A vingança, ela vem de Deus. Naturalmente, sem José forçar a barra, aquilo que Deus havia dito para ele em sonhos, lá mais de 20 anos atrás, se cumpriu. O sol e a lua e 11 estrelas, os seus 11 irmãos, os seus 11 inimigos, infelizmente, se dobraram diante dele, porque ele era uma autoridade lá no Egito. Houve abraço, houve aperto de mão, houve lágrimas, houve reconciliação. Porque a palavra de Deus diz, guarde isso que eu vou lhe dizer, Paulo falou isso lá em Coríntios, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E eu acho lindo isso, em que Estevão, no seu discurso, ele diz, versículo 14 de Atos 7, mais uma vez: e José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Mandou chamar para sustentá-los lá no Egito. Era o momento da vingança. Era o momento do desprezo. Era o momento de dar os trocos, mas não. José não escolheu esse caminho. Não escolha o caminho da vingança. Não escolha o caminho do ódio. Não escolha o caminho de dar o troco. Jamais. Escolha o caminho do amor. Escolha o caminho da bondade, da benignidade. A palavra de Deus diz assim: aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Então, que isso aqui caia no teu coração e que você possa verdadeiramente viver esse exemplo que Estevão nos dá na vida de José. Um homem que foi um íntegro, que teve o coração de Deus batendo dentro do coração dele. Que o coração de Deus possa bater dentro do teu coração, que você possa agir verdadeiramente com o amor de Deus em todas as situações difíceis da sua vida. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus maravilhoso e santo, eu te glorifico por mais esta manhã bendita em que o Senhor fala ao nosso coração através da jornada Atos. E que o Senhor nos ajude pelo teu Espírito Santo a agirmos como José, Pai. Que chegou o momento da vingança, de dar o troco, mas ele escolheu o amor. Ele escolheu amar. Ele escolheu perdoar e estender as mãos para aqueles que um dia tentaram tirar-lhe a vida, mas não o fizeram. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda este homem, esta mulher, a ter um coração puro, um coração amável, perdoador e ajudador. Porque retribuir o mal com o bem lava as nossas almas e nos abençoa diante de Ti. Assim, meu Deus, eu te oro pedindo, encha cada coração do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus possa encher o teu coração do Espírito Santo. A jornada continua, não esqueça de deixar aqui os seus comentários, seu like e se inscreva se não é inscrito. Deus continue te abençoando.